Ei você, meu amigo, minha amiga, que vai prestar o concurso para a Polícia Penal do Espírito Santo. Corre antes que todo mundo quer correr. Saia na frente. Quando você espera ali o último momento, vou esperar o edital, não sei o quê, a chance de você não conseguir bater o edital é muito grande. Então, quem começa antes tem chance de bater todo o edital. Como é que eu vou estudar, não sei o quê? A Vale vai preparar para você o material e, saindo do edital, ela vai atualizar esse material para você. Então, você já começa a estudar com aquelas matérias que tem grande chance de estar no seu edital. Então, sem problema. Polícia Penal do Espírito Santo, não se preocupe, que aqui na Vale você começa a estudar, mesmo aí, antes de todo mundo, que você tem grande chance de depois, quando as pessoas atentarem para a coisa, você já está muito à frente. Então, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações e não deixe aí de dar aquele joinha e clicar no sininho e também comentar aqui embaixo. Quer ser aluno da Vale? Quer conhecer o pacote como você pode estudar para a Polícia Penal do Espírito Santo? Pode estudar para outro concurso junto? Clique aqui embaixo no card, embaixo que você tem o link, clica, você vai ser direcionado para a plataforma da Vale, lá um preço muito especial para você que quer começar agora a estudar para a Polícia Penal do Espírito Santo, preço muito especial, não deixe de conferir. E como você compra coisa na internet, você tem 7 dias para devolver, mas eu tenho tanta certeza que você vai gostar ali dos PDFs, aula com os professores, dica ali do professor diretamente com você, tenho certeza que você não vai se arrepender. Conheça as plataformas aí, as mídias digitais da Vale, Instagram, tá tudo aqui embaixo, e desse professor de Direito Constitucional, que é a nossa dica de hoje, @magna644, beleza? A dica que eu trouxe hoje tem grande chance de estar na sua prova. Por quê? Porque no edital passado estava lá, artigo 6º, e o artigo 6º, apesar de ser um artigo que muita gente aí já sabe de cor, ele tem um parágrafo único que caiu no concurso agora, pouco tempo, e muita gente errou, porque não sabia dessa nova PEC que entrou em 2021. Muita gente não sabia, estudando com material antigo, estudando com material desatualizado, não sabia que tinha esse adendo de 2021. Então, eu vou dar essa dica para você do artigo 6º e alguns incisos do artigo 7º. Artigo 7º eu trato ali dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Esses trabalhadores urbanos e rurais têm grande chance também de estar na sua prova, porque já estava no edital passado, beleza? Abrindo o edital, vai ser atualizado o material, você não vai perder nada. Conhecimento é aquilo que você tem e ninguém consegue tirar de você. Então, eu vou trazer para você aqui os direitos sociais do artigo 6º, que muita gente sabe, só que muita gente não sabe desse parágrafo único que foi acrescentado. Professor, o que esse parágrafo único acrescentou? Calma que você vai entender agora uma coisa que já acontecia há muito tempo, só que agora está na Constituição. O que o Poder Legislativo que colocou isso aqui na emenda 114, ele entendeu o seguinte: preciso colocar essa Constituição, porque quando coloca na Constituição fica mais difícil de mexer. Vamos entender então o artigo 6º que trata dos direitos sociais, lembrando que direitos sociais não é só o artigo 6º, tem outras coisas também, do artigo 6º até o artigo 11 são direitos sociais, e eu não quero que você grave somente o artigo 6º com aquele mnemônico, sem saber que o artigo 7º, 8º, 9º, 10 e 11 também fazem parte dos direitos sociais. Direitos sociais não são somente esses elencados no artigo 6º. São direitos sociais, esse muita gente sabe. Educação, saúde, alimentação, trabalho, tem vários mnemônicos aqui. Não vou passar o mnemônico porque eu acabo confundindo o aluno. Ele fala, professor, eu sabia isso e com outro mnemônico você me confundiu todo. O que você vai fazer? Professor, não tenho nem o mnemônico para lembrar isso aqui. O que é mnemônico? Um jeitinho de lembrar, né? Eu não tenho nenhum. Aí o que você vai fazer? Você vai me chamar lá no Instagram, @magna644, eu passo para você. Só que aqui, se eu der essa dica para você, falar, temos lápis demais, Dima CPTT, aí o cara fala, professor, você me confundiu todo. Não é nenhuma nem duas. Diretas me mandam, professor, esse mnemônico me confundiu todo, que eu já sabia de outra forma. Então, vou fazer o seguinte, não tem um mnemônico aí para isso aí, quer gravar, quer entender isso aí, me chama no meu Instagram, que eu vou passar para você. Mas lembrando que tem aí, educação, direitos sociais, diferente do artigo 5º, são os direitos de segunda geração. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança pública, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. O que você tem que lembrar? Primeiro, qual é o último aí que foi acrescentado? Transporte, não tinha. Por isso que algum mnemônico lá tem 2 T's, antigamente tinha 1. Transporte não tinha, está aqui. Lazer, segurança está ok, previdência social.
Cuidado para não confundir previdência social com previdência privada. Muita banca tem trocado previdência social para privada, não caia nessa pegadinha. Eu leio questão direto para me atualizar, que a banca está mudando o jeito de cobrar isso aqui. Proteção à maternidade, a infância, cuidado para não mudar a palavra infância para juventude. As questões têm feito demais isso. Assistência aos desamparados. Eu vi uma outra questão que estava assistência aos desempregados. Assistência aos desempregados está lá no artigo 7º, não está aqui. Então, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Até aqui tudo bem, tem o mnemônico, muita gente grava, tudo bem. Muita gente não erra isso aqui, porque é uma questão já batida de concurso. O que muita gente não sabe, já caiu no concurso agora, tem pouco tempo aqui em Minas Gerais, que muita gente não sabe é isso aqui, ó. É um adendo, incluído pela Emenda Constitucional 114 de 2021, que não sabe, que não não está no material de muita gente com material desatualizado, muita gente não sabe que está aqui, muita gente quando cai um concurso novo, não lê o artigo 6º de novo, que o seu mnemônico não precisa de mais nada, e esquece desse parágrafo único, aqui ó, aula atualizadíssima, cuidado com o parágrafo único. A gente vai ler e você vai me falar, aí vamos ver se você está atento. Isso aqui tem um nome, cada presidente chamou de um nome, charada para você, diga aqui no comentário se você descobriu, antes de eu falar, antes de eu ler para você, se você não conhecia esse parágrafo único. Cada presidente chamou de um nome, porque aqui, quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. Cada presidente chamou de nome, mas ainda não estava na Constituição. Agora está na Constituição. Qual é o nome disso aqui? Vai depender da época, né? Todo parágrafo único do artigo 6º. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente, ó, de transferência de renda. Não é auxílio emergencial, é programa permanente, tá? Muita gente fala auxílio emergencial. O dia eu falei isso aqui numa live, antes de terminar de ler, a pessoa falou, isso aqui é auxílio emergencial. Não é, porque esse aqui é um programa permanente, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então vamos lá. Isso aqui já foi chamado de Auxílio Gás, Bolsa Gás, já foi chamado de Bolsa Família, já foi chamado de Auxílio Brasil e hoje eu acho que vai ser chamado de Bolsa Família de novo, porque muda, né? Muda o tipo de partido, muda o presidente, eles vão mudando. Antigamente o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como você queira chamar, não estava na Constituição. Por que não colocaram aqui Bolsa Família ou Auxílio Emergencial? Porque isso aí, ou Auxílio Emergencial não, ou Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Porque isso aí está muito vinculado à figura de um presidente específico, não pode fazer essa propaganda dentro da Constituição. Mas isso aqui nada mais é do que esse auxílio, programa de transferência de renda, esse auxílio para as famílias, né, pessoas com situação de vulnerabilidade social, que tem esse programa de transferência de renda, é um programa permanente, diferente do Auxílio Brasil, que foi na época da pandemia, esse é um programa permanente. Então hoje, se me perguntar se o auxílio emergencial está na Constituição, a resposta é não. O Auxílio Brasil e o Bolsa Família sim, obviamente não com esses nomes. Então muito cuidado com isso. Grave esse parágrafo único, tem grande chance de cair na sua prova. Parágrafo único do artigo 6º, grande chance de cair na prova. Por quê? Porque é uma coisa nova. Se é uma coisa nova, o Estado coloca na Constituição e a banca vai logo e copia para saber se a pessoa está atenta, se ela está aí atualizada com o material. Beleza? Cuidado, cuidado. Parágrafo único, não erre na hora da prova. Agora a gente vai entrar numa seara que ainda é de direitos sociais, que é do artigo 7º. O artigo 7º tem cada vez mais caído em concurso, porque muita gente da área privada, que vai fazer concurso público, sabe muita coisa de artigo 7º, porque ele já está ali sabendo que, como é que funciona ali o seguro-desemprego, como é que funciona o auxílio creche, como é que a pessoa faz para, se férias é 1/3, hora noturna, insalubridade, periculosidade, mas muita gente não sabe como isso está na Constituição. Por isso que a banca tem colocado cada vez mais. Eu vou pegar alguns incisos do artigo 7º para a gente discutir aqui, lembrando que a aula completa está lá na plataforma da Vale. Lembrando que essa dica da Polícia Penal do Espírito Santo, eu vou dividir ela em duas. A primeira parte, eu vou passar alguns desses assuntos, beleza? Então vamos lá. Artigo 7º, o que você tem que saber? Todo. Artigo 7º trata dos direitos sociais. Dentro de direitos sociais, esses são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Lembrando que, se fala além de outros, esse rol aqui é um rol
exemplificativo. Se podem haver outros direitos que não estão aqui, esse rol é um rol exemplificativo. Um exemplo, existem coisas que estão lá na CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, que não está aqui na Constituição. Pode ter? Pode, porque a própria Constituição diz o seguinte, entre outros, ou seja, esses direitos são dos trabalhadores, mas podem haver outros. Ela abre o leque para leis infraconstitucionais trazerem outros direitos dos trabalhadores que não esses que estão na Constituição. Tem coisas que repete na CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, e tem coisas que na CLT está para mais, e tem coisas que na Constituição que está mais explicadinho. Beleza? Outra coisa que eu quero que você atente, não pegue para a sua vida aquilo da prática para tentar responder na nota da prova. Tem coisa que está na Constituição, mas na prática funciona diferente. Então, atente-se ao que está escrito na Constituição, não tente brigar com a banca com a realidade. Ah, mas o salário mínimo aqui na Constituição fala que ele tem que ser fixado, tem que dar para comprar isso, isso e isso. Na prática, é sim? Não. Mas a Constituição está desse jeito e é desse jeito que você vai responder, beleza? É tipo tirar carteira. Você vai tirar a carteira do jeito que o examinador quer. Depois você vai dirigir aí da forma que você achar mais correta, obviamente, respeitando as leis de trânsito. Mas no dia de tirar a carteira, braço para fora, tudo aquilo ali, né? Ajeita o retrovisor, depois você não vai fazer isso mais. O carro é seu, vai ficar ajeitado. Mas você tem que mostrar ali, né, que você sabe ajeitar o retrovisor. Na hora da banca é a mesma coisa. Você tem que mostrar ali que você sabe o que está escrito na Constituição. Esse tipo de avaliação, que é de prova objetiva, que você marca correta, está medindo mais memória do que conhecimento. Então, você consegue aí responder as questões muito mais por ter uma boa memorização, mas para isso você tem que ficar atento nos mínimos detalhes, que senão você enche sua cabeça de muita coisa e acaba não conseguindo focar naquilo que é o seu objetivo principal. Beleza? Então, vamos aí aos incisos que a gente vai discutir aqui. O primeiro é a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, essa indenização compensatória contra a despedida arbitrária, ela não é o seguro-desemprego, é aqueles 40% que o patrão paga, mas ela é só em duas condições, ó, despedida arbitrária ou sem justa causa. Se a pessoa foi despedida com justa causa, ou seja, indenização compensatória do inciso artigo 7º, inciso 1. Essa indenização compensatória só cabe em dois casos. Despedida arbitrária. Por que eu vou trazer isso para você? Porque eu poderia falar, decore isso aqui. Mas se você decorar, você vai esquecer, que é muita coisa. Quando você entende, é melhor do que você decorar. Arbitrária ou despedida sem justa causa. Sem justa causa. Nesses dois casos, sem justa causa e arbitrária, o patrão tem que pagar a indenização, 40% hoje, se eu não me engano, 40%. Agora, despediu com justa causa, aí ele não tem que pagar isso não. Por que ele despediu o funcionário? O funcionário estava furtando lá, tem uma câmera lá, chamou a polícia, fez o flagrante, ele estava furtando lá no supermercado, pegava o pacote de biscoito, escondia debaixo da camisa e ia lá no canto, furtava carne, com justa causa, não é? Se é com justa causa, essa indenização não é cabida, não é devida a um empregado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a banca faz o seguinte, ó, a banca coloca aqui, ó, com ou sem justa causa. Relação de emprego protegida, contra despedida arbitrária, com ou sem justa causa. No meio aqui ele coloca um com, e a pessoa lê rápido, o candidato lê rápido, a folha querendo entregar a prova, não vê o com aqui. Se você conseguir entender que aquela pessoa, pensa comigo, seja crítico na hora da prova, pensa comigo, a pessoa já foi despedida por justa causa. Não é qualquer coisa da justa causa. É justa causa, não é causa justa. Foi despedido, vamos colocar o exemplo mais esdrúxulo aqui. Ele estava furtando no local de trabalho. Estava furtando, estava, sei lá, fazendo alguma coisa lá no trabalho que não era para fazer, sei lá, escondendo o material lá para levar no final do expediente, colocando debaixo do muro. Acontece, tá? Jogava para o muro, colocava no lixo para depois pegar. Comum, infelizmente é comum, com justa causa. Imagine se além disso, o patrão ainda tivesse que pagar 40% dessa pessoa. Então, com justa causa, não deve esse 40%. Só despedida arbitrária sem justa causa, beleza? Cuidado, se você pensar assim, você não erra. Se você ficar decorando só, você pode esquecer. Quando você pensa na prática, na função, que não faz sentido, aí você não erra mais.
O próximo, ó, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Também é uma questão que você resolve com crítica. Porque se você resolver só decorar, você acaba errando, ó. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Cuidado com essa palavra involuntária aqui, ó. Muita banca troca a palavra e coloca voluntário. Se você for uma pessoa crítica, você também não erra isso aqui. Pense comigo. O que é o seguro-desemprego? O seguro-desemprego é o paraquedas para quem foi jogado do avião sem saber. Pensa. Eu estou trabalhando na empresa X. Tem 10 anos. Tem 10 anos que eu estou nessa empresa. Já sei o serviço de olho fechado. A partir de amanhã, meu patrão, sem justa causa, se pedido arbitrária, me manda embora. Ele vai me pagar lá a indenização. Só que essa indenização é pouco. E aí? Eu tenho uma família para criar, tenho filho, como é que eu vou fazer? Aí o governo fala o seguinte, nesse caso, você não pediu para sair. O desemprego foi involuntário. Ou seja, não foi porque eu pedi conta. Desemprego involuntário. Ou seja, eu não pedi para sair. Eles me mandaram embora. Involuntário, eu não quis sair. Nesse caso, eu tenho direito ao seguro-desemprego. Não é indenização compensatória, é o seguro-desemprego. Por que o seguro-desemprego ele visa essa pessoa? Porque essa pessoa que tinha 10 anos na empresa não fez um plano. Agora, suponhamos que eu, que estou 10 anos nessa empresa, consegui uma oportunidade de trabalho na empresa Y para receber 50% a mais. Eu quis sair, o desemprego é voluntário. Nesse caso, aí eu chego na empresa lá, mas se ele fichar aqui, ele não ganha o seguro-desemprego. Beleza, mas eu chego lá, alguma coisa dá errado aqui que eu acabo não ficando nessa empresa. Eu tenho direito de seguro-desemprego? Não, porque foi eu que pedi para sair. O desemprego foi voluntário. Se o desemprego foi voluntário, ou seja, eu pedi para sair, eu não tenho direito ao seguro-desemprego. Mais uma vez, você resolve a questão com crítica, sem ficar decorando, entendido? Para que a pessoa tenha direito ao seguro-desemprego, o desemprego tem que ser involuntário. Para que a pessoa tenha direito à indenização compensatória, tem que ser uma despedida arbitrária ou sem justa causa. Se for com justa causa, não tem essa... Ou se ela pedir para sair, também não tem esses 40%. Beleza? O outro aqui é fácil, né? FGTS. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É um direito aí do artigo 7º também. Esse aqui, ó, eu quero chamar a sua atenção, por quê? Porque quando as pessoas leem isso aqui, elas confundem muito com o artigo 6º. Tem muita coisa que está aqui que está lá no artigo 6º, mas nem tudo está lá e nem tudo está aqui. Cuidado, para não confundir o artigo 6º com o artigo 7º, inciso 4. Muito cuidado. O artigo 6º são os direitos sociais elencados diretamente, aquele mnemônico que eu já falei com você. O artigo 7º, inciso 4, é tudo aquilo que o salário mínimo deveria ser capaz de atender. Para você e sua família. Por isso que eu estou te falando que na prática é uma coisa, na teoria é outra. Tudo que na teoria o salário mínimo deveria abarcar está no artigo 7º, inciso 4. Cuidado para você não confundir o artigo 6º com esse aqui. Eu vou colocar para você. Primeiro a gente vai dar uma lida. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Essa parte aqui, ó, é importante também, eu vou falar dela. Mas vamos aqui colocar para você, ó, não confunda artigo 7º, inciso 4, ele é diferente do artigo 6º, caput, que agora tem parágrafo único, né? No artigo 7º, eu tenho, por exemplo, vestuário. No artigo 7º, eu tenho higiene, que aqui eu não tenho.
Aqui eu tenho outras coisas também que não tem cá. Por exemplo, trabalho não, porque se o cara está no salário mínimo, já trabalha. Aqui, por exemplo, não tem proteção dos desamparados. Então, muito cuidado, porque vestuário e higiene está aqui, naquilo que o salário mínimo deve abarcar. Aqui, ó, são os direitos sociais que você já conhece. Muita gente confunde quando vê isso aqui, lá na hora da prova, e fala, não, os direitos sociais não tem higiene, não tem vestuário, não. Muito comum o candidato mandar mensagem e falar, professor, eu confundi isso aqui. Então, a gente pega a experiência de questões que eu faço, que eu tento aí, me atualizar o tempo todo, mais aqueles feedbacks que os alunos vão me dando. Eu coloco algumas questões no meu Instagram, @magna644, e percebo onde as pessoas mais erram. E onde as pessoas mais erram? Em confundir vestuário e higiene, principalmente, achar que isso aqui está no artigo 6º. As bancas costumam colocar isso e não quero que você caia nessa pegadinha, beleza? Outra coisa de artigo 7º, inciso 4, que você não pode confundir. Sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Tem banca que troca a palavra vedada para permitida. Não pode ter vinculação com o salário mínimo. Por quê, professor? Eu quero que você entenda a palavra vinculação primeiro, para você entender por que não pode ser vedado. Vamos lá. Vamos primeiro entender o cerne da palavra. Palavra vinculação, ó. 7º, vou colocar ele aqui agora. Proibido, ó, vedado, vedada, vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Não pode. Por quê? Imagina comigo, o que é vinculação? É qualquer reajuste baseado no salário mínimo. Exemplo, eu tenho uma casa para alugar. Eu falo que o aluguel da casa é meio salário mínimo. Ou seja, toda vez que o salário mínimo subir, o aluguel vai subir também proporcional. Se o salário mínimo é 1.300, meu aluguel vai ser 650. Se o salário mínimo passar para 1.500, o aluguel vai subir automaticamente para 750. Ou seja, aqui tem uma vinculação. Ou seja, está vinculado, o aluguel está vinculado ao salário mínimo. Por que não pode acontecer isso aqui? Porque senão, se tudo fosse vinculado ao salário mínimo, quando a pessoa ganha um aumento do salário mínimo, não serve para nada. Porque toda vez que aumenta o salário mínimo, aumenta tudo. Ah, mas é a prática, por isso que eu estou falando, porque é a prática. Na vida real, isso acontece, é claro. Quando chega a ter um aumento do salário mínimo, tudo já subiu. Só que não pode ter essa vinculação direta. Ou seja, eu não posso emprestar um dinheiro para uma pessoa e falar, ou um banco emprestar, obviamente eu não posso emprestar porque eu não sou idiota, mas um banco não pode emprestar um dinheiro falando assim, ó, toda vez que o salário mínimo subir, vai subir tantos por cento. Toda vez que o salário mínimo subir, seu aluguel vai subir. Então não pode ter essa vinculação com o salário mínimo. Nenhuma vinculação. Seja de aluguel, de qualquer vinculação. Não pode ter vinculação. Nada pode ser equiparado ao salário mínimo. Ah, esse aqui custa tantos por cento do salário mínimo. Não pode. Não, a prestação da casa é tantos por cento do salário mínimo. Não pode. Justamente porque senão qualquer aumento que eu der aqui vai sofrer o efeito cascata e não vai adiantar de nada. Quando chega a dar um aumento do salário mínimo, que tudo já encareceu. Entendido isso aqui? Muito cuidado. A banca costuma colocar, sendo permitida a sua vinculação para qualquer fim. Não pode. Vinculação com o salário mínimo não pode. Se você entender isso aqui, você não erra mais. Porque se eu só falar, são palavras ao vento. Se eu falo, a pessoa esquece. Todos esses exemplos que eu estou dando aqui, você não esquece mais. Seguro-desemprego voluntário, justa causa, indenização, salário mínimo, para você não confundir com o artigo 6º, e não a questão da vinculação. E aqui a gente vai em mais alguns. Eu vou pular alguns aqui, que tem uns que são mais importantes que o outro. Ó. Irredutibilidade do salário, salvo disposição em convenção, acordo coletivo. Lembrando que qualquer acordo coletivo, qualquer convenção, tem que ter a presença do sindicato. O que eu estou falando aqui? A gente não está falando de ganhar menos que o mínimo, tá? Ninguém pode ganhar menos que o mínimo. Aí eu estou falando aqui de irredutibilidade de salário. Exemplo, a pessoa ganha 10 mil reais. Exemplo, a Ford no Brasil, tinha lá um engenheiro, antes da Ford fechar, ganhava 10 mil. Aquela pessoa que ganha um salário, que trabalha as 44 horas semanais, não pode ganhar menos que o salário mínimo. Como no próprio nome já diz, é salário mínimo. É claro que a pessoa que trabalha meio período, ela pode ganhar meio salário mínimo. A pessoa que trabalha um período integral não pode ganhar menos de um salário mínimo. A pessoa ganha um salário mínimo. Ela não pode, esse salário dela nunca vai ser menos que isso. Período integral.
Agora, suponhamos que a pessoa receba R$10.000 por mês. É muito mais que o salário mínimo. Em tese, existe uma lei protegendo ela de não ter o seu salário reduzido. Porque ela não pode ir lá, entrou um chefe que não gosta dela e fala, vou te pagar 8 mil. Em tese, isso não pode acontecer. Se a pessoa ganhou um aumento, esse aumento não pode voltar para trás. Só que a Constituição dá com a mão, tira com a outra. Porque ela fala o seguinte, ó, qual que é a regra? A regra é que não pode ter redução do salário. Não pode reduzir. Salvo, aí tem um salvo, reduzir. Salvo, aí tem a exceção à regra, exceto ou salvo, que é a mesma coisa, ou acordo ou convenção coletiva. Ah, professor, então pode reduzir? Pode. Por quê? Suponhamos que, o exemplo da Ford, a empresa está indo mal. Aí pega um engenheiro e fala o seguinte, ó, tem duas opções para você, eu vou ter que te mandar embora, ou você ganha 10, eu vou ter que te pagar 8, que a gente não está conseguindo pagar. A redução tem que estar no acordo com a convenção coletiva, presidência do sindicato, assinatura e tal. Não pode ser a bel prazer, tem que ser no acordo com a convenção coletiva. Aí o engenheiro que não quer perder o emprego, exemplo, ele fala, tá ruim, mas tá bom. Foram-se os anéis, ficaram os dedos. É melhor, tipo aquela música, né, tá ruim, mas tá bom. É melhor eu ter uma redução do salário do que ficar desempregado. Então o salário dele pode ser reduzido, a regra é não. Mas se tiver um acordo com a convenção coletiva, e nesse acordo com a convenção coletiva vai estar lá os motivos, aí sim o salário dele pode ser reduzido. O salário, inclusive, geral, né? Todos os engenheiros que o piso era 10, agora passa a ser 8 por causa desse motivo. Está no acordo com a convenção coletiva. A regra é que não pode, mas tem uma exceção que pode. Beleza? Vamos no outro aqui para a gente andar. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, que eu acabei de falar. Quem ganha menos que o mínimo, nem é acordo com a convenção coletiva, tá? Menos que a pessoa ganha um salário mínimo. Um acordo com a convenção coletiva, a empresa está mal, vou pagar 2/3 salário mínimo, 3 que não. Salário mínimo nunca vai ser menos que o mínimo, desde que a pessoa trabalhe em período integral. É claro que se a pessoa trabalhar meio período, ela vai ter menos salário mínimo. A diarista vai receber o dia. Mas quem trabalha em período integral não pode receber menos que o salário mínimo. Como o próprio nome já diz, mínimo é mínimo. Não pode receber menos que ele, quem trabalha em período integral. Ó, vamos lá. 13º com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Cuidado com essa palavra integral. Tem banca que fala que não faz nem sentido. Se você trabalha na iniciativa privada, você sabe. Quanto vale o 13º? 13º é que se recebe lá em dezembro, tem algumas empresas que pagam em novembro. Nunca vai ser menos do que um salário de um mês. E quem recebe comissão, salário variável, vai ter que fazer a conta ali, né, dos últimos 12 meses, contando o último dezembro, dos últimos 12 meses, e fazer a proporção para ela receber. Mas não pode ser menos do que o salário que ela recebe. Claro que tem banca que vai mudar a palavra integral para parcial. E a pessoa marca sem perceber. Porque quando ela pega na lógica, nem faz sentido. Remuneração parcial? Pera aí. O 13º não é o salário todo? Por que é parcial? A pessoa marca sem ler. Cuidado, então, com essa palavra integral e o valor da aposentadoria também, né? É contado a remuneração ou a aposentadoria da pessoa, é um salário a mais. Aqui, ó, pega muito, ó. Pra gente fechar essa dica, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Aqui tem um que é mais fácil, né? Fala o seguinte, tem uma banca que troca noturno para diurno, não faz sentido nenhum. Remuneração do trabalho noturno tem que ser mais. Só que em quantos por cento? Não está escrito aqui. Só fala que ela tem que ser superior. Quem trabalha no horário noturno não preocupa com a hora, não está aqui, está lá na CLT, não cai para você. Quem trabalha à noite tem que ganhar mais que quem trabalha de dia. A hora noturna tem que ser melhor compensada. Ou em dinheiro ou em carga horária. Não, cada hora noturna que você trabalhar, você vai ganhar 10 minutos ali de folga. Trabalhou a hora noturna 50 minutos, 40 minutos. Então, tem que olhar essas proporções lá na CLT, não se preocupe com isso. Só que a hora noturna tem que valer mais que a hora diurna. Se a banca fizer o contrário, aí vai cair na questão do senso crítico. Quem trabalha à noite não sofre mais, então quem trabalha à noite vai ter uma remuneração melhor naquelas horas que ele trabalhar à noite. Quantos por cento a Constituição não traz? É isso que eu quero que você saiba. A Constituição não traz, mas tem banco que coloca 50%, 1/3, 2/3, cuidado. A Constituição não tem isso escrito. Quando a gente fala de adicional de hora extra, a gente fala, e no mínimo 50%, está aqui também. Agora, quando a gente fala de hora noturna, a gente só fala hora noturna, trabalho noturno superior ao diurno. Só isso. Não invente, não procure pelo em ovos. Não tem aqui essa diferenciação
em porcentagem. Só fala que o trabalho noturno tem que ser superior ao diurno em questão remuneratória. Lembrando que pode ser compensatória também. Beleza? Cuidado. Se a banca colocar 20%, 40%, 50%, não, mas na CLT, a questão vai vir assim, de acordo com a CF, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com a Carta Magna, de acordo com a Constituição, só fala que o trabalho noturno é superior ao diurno. Então, muito cuidado. Para você que vai fazer Polícia Penal do Espírito Santo, vem aqui, estuda com a Vale, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você não se inscreveu no canal, considere se inscrever, ative as notificações e também deixe seu joinha que ajuda muito, comente aqui embaixo. E para você que vai fazer a Polícia Penal do Espírito Santo, @magna644, comente aqui embaixo qual estado que você está assistindo essa aula e também conheça a plataforma da Vale, tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima dica. Garanto para você que a gente vai continuar nisso aqui na nossa próxima dica e você vai ficar fera em direitos sociais, beleza? Um abraço, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.